Fala turma, Rodolfo Leonardo aqui e hoje a gente vai continuar o nosso treinamento Aprenda as tarefas e projetos do Bitrix 24, do básico ao avançado, tá? Esse aqui é o segundo vídeo, eu vou deixar um card inclusive aqui em cima para você acessar a parte 1 do vídeo, que é a parte do básico. E esse vídeo agora então será a parte 2, que é a parte do avançado, ok? E claro, se você ainda não é inscrito no canal, rola um pouquinho para baixo, aperta o botão inscreva-se e também já larga o teu joinha aí nesse vídeo, fechado? Então, bora para a tela do meu computador. Bom, vamos lá então. A gente já fez a parte do básico, né? A parte 1 do básico, que foi na aula anterior. E agora a gente vai começar então para o avançado. Vamos começar com modelos de tarefas e tarefas recorrentes, tá? Bom, a gente vem aqui em tarefas. Aqui nesse botãozinho verde, clicando nesse ladinho, ele tem aqui tarefa usando o modelo. Aqui vai aparecer os modelos de tarefa que já foram criados. Como não tem nenhum, ele está zerado. Vou clicar. Por aqui eu já posso criar um modelo, mas eu vou vir aqui primeiro nessa tela. Modelo de tarefa. Aqui vai aparecer também a lista completa daí, ó, completinha. Vou clicar em criar. E aqui a gente coloca então o título, uma descrição, a criação da tarefa é igual. Então, digamos assim, ó, eu tenho aqui uma lista de coisas que eu tenho que fazer mensalmente. Então, vou colocar aqui tarefas mensais, né? E aqui eu posso, por exemplo, colocar ali uma lista de verificação, né? Então, por exemplo, lista de tarefas do mês. Vou clicar aqui, ó, listas de verificação, que daí eu consigo eu mesmo escrever. Então, por exemplo, fechou, salvei. Então, todo mês eu preciso que essa tarefa seja enviada para mim. Então, aqui ele vai criar com o proprietário Rodolfo, responsável Rodolfo. Eu prefiro que cada pessoa crie o seu modelo de tarefa e coloque a recorrência, tá bom? Prazo. Ó, especifique o prazo padrão para novas tarefas criadas a partir desse modelo. Então, eu posso botar um dia, 3 dias, posso colocar horas, né? Ó, tá? Posso colocar minutos também. Então, por exemplo, vamos dizer que a tarefa vai ser criada todo dia primeiro. E eu quero pelo menos 5 dias para fazer essa tarefa. E aqui boto dias e tá tudo certo. Ah, mas vai criar 8 da manhã, então eu vou ter até 8 da manhã, 5 dias depois. Sim, você pode também fazer o cálculo em minutos. Então, pô, eu vou criar 8 da manhã e quero até meia-noite. 24 menos 8 são 16 horas. Mas eu quero mais 2 dias para frente, mais 24 mais 24, são 64 horas. Poderia fazer isso também. Criar às 8 da manhã e até meia-noite, 2 dias para frente, né? Tá? Aqui dá aquelas opções, né? Exigir aprovação ao concluir, responsável pode alterar o prazo e pular o fim de semana. Isso aqui eu não gosto muito de usar, mas se você apertar, aí a tarefa só vai pular o fim de semana conforme as configurações de horário. Perfeito? E aí a grande sacada aqui aqui, ó, a recorrência da tarefa. Então você vai escolher daily, weekly, monthly e o yearly, né? Que é o dia, que é uma tarefa que vai ser criada todo dia, toda semana, todo mês ou uma vez por ano, né? Todo ano. Então seria o monthly, né? Então, ó, que dia que vai criar a tarefa, né? Então, todo dia primeiro, todo dia 10, aqui você escolhe. Então, eu quero todo dia primeiro. Você pode também, ó, clicar nessa opção aqui de baixo, ó. Então, por exemplo, primeira segunda-feira de cada mês, segunda, terceira, quarta e segunda-feira, a última sexta-feira do mês, por exemplo, tá vendo? Tá? E aqui, ó, intervalo. Então, se eu deixar o número 1, ele vai criar todo mês. Se eu colocar aqui número 2, ó, ó, a tarefa será criada com um intervalo de a cada 2 meses. Então, vai criar um mês sim, um mês não. Se eu botar 3, vai criar um mês sim e 2 não. Vai criar a cada 3 meses. Daí você escolhe. Quando que começa essa recorrência? Desde agora? Ou, por exemplo, eu quero somente a partir de tal data, por exemplo. Também posso, né, fazer isso. Natural aqui é a gente colocar hoje, né? Então, se eu estou criando hoje, dia 11 de julho, eu deixo ali hoje, tá? E essa tarefa vai ficar de forma recorrente
até quando, né? Quando que eu quero parar essa recorrência? Então, se eu deixar aqui, eu vou parar ela de forma manual. Enquanto eu não vim aqui parar, ela vai continuar criando a tarefa. Ou eu posso colocar após X vezes que foi criada, após 5 vezes que ela criou, aí ela não cria mais. Ou eu posso parar exatamente na data tal. Então, eu quero que crie até o final do ano. Então, vou botar até dezembro aqui, ó, dia 31 de dezembro. A tarefa é criada todo dia 1º, então no dia 1º de janeiro de 2027 ela já não iria criar, porque ela vai parar dia 31 de dezembro de 2026. E aqui eu coloco, então, a hora, né? A hora que vai ser criada essa tarefa. Então, eu quero todo dia 1º às 8 da manhã, por exemplo. E eu salvo. Então, agora eu tenho um modelo de tarefa que ele é recorrente também. Eu não preciso clicar aqui em criar. Na verdade, eu vou clicar em criar, na verdade, para criar um modelo. Eu posso já criar uma tarefa agora, ou eu posso esperar dia 1º do mês que vem. Né? Dia 1º do mês que vem, às 7h55, vai ser criada a tarefa. Tá? Se eu quiser criar agora, eu crio também. Ó. Venho aqui e crio. Isso é bem comum, né? A gente cria um modelo, mas beleza, um modelo mensal, mas eu tenho que usar, inclusive, nesse mês que está no meio do mês, né? Hoje é dia 11. Então, eu venho ali e crio a tarefa manualmente. Dou uma atualizar. Tá aí. Então, a minha tarefa, modelo de tarefa com a recorrência. Bom, agora eu vou criar um outro modelo para explicar outra finalidade da tarefa modelo, né? Que é o quê? Só ter um modelo, sem a criação automática, ou seja, sem a recorrência. Então, digamos que eu sempre faço um treinamento de tarefas e projetos. Posso simplesmente criar esse modelo. Mas normalmente quem faz esse treinamento é o Leopoldo Teste. Coloco ali. Normalmente ele precisa de 5 dias para fazer essa tarefa. Então, boto 5 dias, né? E tudo que eu colocar aqui vai acontecer. Então, por exemplo, se eu colocar aqui amarrado esse projeto, essa tarefa modelo vai ficar amarrada nesse projeto quando for usar ela. E todos os outros recursos, participantes, observadores, tudo. Todas as configurações, né? É bem importante clicar aqui, ó, escolher e decidir algumas preferências, né? Então, o responsável pode alterar o prazo, sim ou não, né? Por exemplo, tá? E aí agora só tem um modelo, ó. Vou dar um F5. Então, agora eu tenho aqui 2 modelos. Vou clicar aqui na engrenagem. Vou até selecionar todas as opções. Então, aqui, ó, ele já me mostra. Ó, essa tarefa mensal é um modelo de tarefa com recorrência. E já essa outra tarefa, ele é um modelo de tarefa sem recorrência. Certo? Quando eu estiver aqui na minha tela de tarefas normal, se eu clicar aqui em tarefa usando modelo, ele vai aparecer a listinha aqui, ó. Se eu não encontrar, eu posso pesquisar, ou eu posso clicar aqui em ver modelos para ir para a tela onde está todos os modelos. Fechado? Então, vamos lá. Modelo de tarefa, batemos, tarefas recorrentes. Vamos lá para campos personalizados. Campos personalizados, vou clicar aqui em criar tarefa. Eu vou usar o formulário detalhado para isso. Então, vou criar uma tarefa aqui de... vou botar aqui treinamento avançado de tarefas. Show de bola. Aqui em campos personalizados, ele me deixa criar alguns campos. Ó. Ele tem série, número, data e hora, e verdadeiro e falso. Então, por exemplo, série. Eu venho aqui e escolho a informação que eu quiser. Né? Então, poderia colocar aqui, chamado, por exemplo, comentário. Para a pessoa fazer um comentário que fique fixo. Né? Esses campos personalizados, eles também vão aparecer nos BIs. Algo que se você simplesmente fizer um comentário, ele não vai aparecer, tá? Eu posso colocar vários, então dá para você fazer... o usuário pode preencher vários comentários. E tem o obrigatório. Eu não gosto do obrigatório, porque daí toda tarefa vai ter que ter isso. A pessoa vai ter que preencher
pelo menos um comentário, tá? Eu não gosto de campo personalizado obrigatório em tarefas, tá? Criei ali um campo, ó, tá vendo, ó? Consigo colocar mais, né? Agora eu vou criar um campo número. Então, por exemplo, assim, eu poderia colocar, a gente tinha aqui um campo chamado horas alocadas, né? Então, a gente alocou X horas para estar realizando essa tarefa, por exemplo, tá? Tem um campo de data e hora. Aqui a gente tinha uma vez, a gente usava um campo chamado prazo fatal. Então tinha o prazo da tarefa, mas tinha o prazo fatal, que é aquele acordado mesmo com o cliente, né? E aí até poderia estourar o prazo da tarefa, mas não poderia estourar o prazo fatal, porque aquele tinha sido o prazo acordado com o cliente, né? E tem aqui um campo de verdadeiro e falso. Então, por exemplo, aqui a gente usava muito o adicionado a sprint. Então, quando a tarefa vai ser executada essa semana, a gente vem e marca essa opção, inclusive marca via automação. Então, aqui é um campo booleano de sim ou não. Se marcar é sim, se não marcar é não. Salvei. Então, tenho aqui os 4 campos, ó. Então, eu vou criar minha tarefa. Criei para mim mesmo. Aí, ok, estou ali, estou com a tarefa, estou trabalhando. Aí, beleza, preciso preencher um campo aqui, né? Eu posso clicar aqui, ele vem aqui os campos personalizados, por exemplo, adicionado a sprint, tá ali, ó. Clico ali e marco essa opção, né? Eu posso, por exemplo, também, ó, preencher aqui horas alocadas, ele não deixa letra, né? Então, campo número. Ó, horas alocadas deve ser um número. Vou clicar aqui de novo. Então, aloquei 10 horas. O meu prazo fatal vai ser, sei lá, semana que vem, às 23h59. Salvei. E aí, vou concluir a tarefa. Posso até ter concluído aqui. E vou clicar de novo e vou fazer um comentário lá. Pode ser tarefa realizada com sucesso. Rodolfo, mas qual que é a diferença disso e o resumo, disso escrever aqui tarefa realizada com sucesso? Qual que é a diferença? A diferença é a questão dos BIs, dos dashboards. Lá nos dashboards eu consigo fazer aparecer essa informação, porque é um campo. Já aqui, já o resumo daí não, né? Então, lá nas tarefas ele vai puxar as informações da tarefa e dos campos da tarefa, mas não, por exemplo, os comentários. Agendamento de tarefa significa você se programar para fazer uma tarefa. Então, por exemplo, vou vir aqui criar tarefa, vou já usar aqui direto, né, o criar tarefa, que ele abre o formulário detalhado. Então, vou botar aqui gravar vídeo para o canal. Perfeito? Ok, hoje é dia 11 às 18h24, né? Vamos lá. O prazo que eu quero terminar essa tarefa é às 22 horas. Então, até aí tudo bem, né? Mas eu quero ser mais detalhista, eu quero me programar para fazer essa tarefa. Então, eu venho aqui em agendamento de tarefas, ó. Então, por exemplo, eu quero começar a fazer essa tarefa hoje às 18 horas, às 19 horas. E quero terminar às 20. Ou eu posso simplesmente vir aqui na duração e falar e colocar aqui horas ou minutos, ó, dias, né? Então, quero terminar em 90 minutos, às 8h30. Perfeito? Aqui eu tenho algumas opções, né? O responsável pode editar esse agendamento, sim ou não, ignorar o final de semana e sincronizar com os agendamentos das subtarefas. A gente já vai falar sobre isso, essa opção é bem legal. Primeiro vamos finalizar aqui, ó. Salvei e criei a tarefa. Perfeito. Agora eu venho aqui na minha lista de tarefas, ó. Se eu clicar aqui no Gantt, ó, e vou dar um zoom, vou parar o mouse, e ela tá aparecendo ali, ó. Tá vendo?
criado em 18h23, data de início programada 19 horas, data de término programada 20 horas e 30 minutos e o prazo aí 22 horas. Então, eu estou me programando para terminar essa tarefa 1h30 antes do prazo, né? Então, isso que é o agendamento, tá? Isso que é essa opção aqui de agendamento de tarefa. Agora, simples assim. Aí aqui no gráfico de Gantt, inclusive, que a gente vai falar na sequência, eu posso vir aqui, arrastar para o lado, né? E ele vai mudando essa data, ó. Então, 19 horas e 30 minutos, ó. E vou parar lá pertinho das 22. Vou parar 1 hora mais cedo aqui. Meia hora mais cedo. 21 horas e 30 minutos. Prontinho. Tá vendo? Tá? O prazo, ele pode ficar antes, o sistema deixa. Então, por exemplo, eu tinha que entregar essa tarefa até as 21 horas aqui, ó. 21 horas aqui, ó. 11 de julho, 21 horas. Aqui você vai dando zoom aqui, né? Ó. Você pode ver em dias, semanas, meses, anos. Como você vai dando zoom, ele vai aparecendo. Então, o meu prazo, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, ó, é 21 horas. Mas pela minha programação, eu vou entregar 21h30. Vou entregar com meia hora em atraso. Eu posso arrastar o prazo, esse vermelhinho é o prazo. E o azul aqui é, então, a minha data de planejada, tá? Data planejada. Agora, a gente vai entrar no conceito, então, de tarefa principal, subtarefas e tarefas relacionadas. Vou dar um excluir. E agora eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou entrar no projeto, para ficar mais fácil. Entrei aqui no projeto. Agora eu vou deixar no meu modo lista. Vou clicar aqui nessa engrenagem e vou marcar esses subtarefas dos grupos. E vou marcar aqui também, ó, o tipo. Eu vou deixar essa ordenação, né? Na verdade, eu vou deixar aqui a ordenação por nome, dessa vez, e ascendente. Então, agora eu vou criar algumas tarefas que serão o quê? Uma tarefa principal, que tem gente que chama de tarefa mãe, e subtarefas, que são as filhas. E já vou explicar também na sequência o conceito de relacionados. Então, vamos lá. Cliquei aqui, vou criar bem, na verdade, vou vir aqui em formulário detalhado, vou criar assim, ó. Imagina que a GA Brasilis fechou uma implantação. Então, eu vou colocar aqui o número 1 na frente, um ponto, e vou colocar assim, ó. Implantação Bitrix 24. Essa é a minha tarefa principal, tarefa mãe, tá? Vou desmarcar aqui a opção de pular fim de semana e vou colocar o meu prazo dessa tarefa. Eu tenho que fechar ela até dia 25. Até dia 25 às 23, às 18 horas, para ficar mais fácil. Legal. Agora eu vou vir nesse agendamento de tempo e vou marcar essa opção aqui, ó. Sincronizar com os agendamentos das subtarefas. Isso aqui é muito legal. E vou salvar. E vou criar. Agora eu vou vir aqui para o meu gráfico de Gantt, que eu já vou explicar na sequência, tá? E agora tá aqui a minha tarefa, ó. Vou diminuir o zoom. Ó, o prazo dela está aqui. Vou parar o mouse na frente, em cima dela. O prazo está lá para o dia 25 às 18 horas. Tá? Ele ficou essa barrinha azul aqui, ó, mas na verdade, ó, ele não tem... ele tá sem data de início e término ali, ó, que aparece aqui embaixo. Ó. Então não está com agendamento. Né? Ele não está com uma programação, uma programação para iniciar e finalizar. Só diz que o prazo é esse aqui. Cliquei aqui. Agora eu venho aqui em subtarefas e vou criar uma subtarefa. Formulário detalhado. Então agora eu já estou criando uma subtarefa abaixo da minha tarefa principal. Já fica amarradinho. Ó. Então vamos lá. 1.1. Primeira coisa, a gente tem que criar a conta Bitrix 24 do cliente. Ok? Essa subtarefa aqui, ela poderia ser um modelo também, tá? Eu poderia ter um modelo de tarefa com a tarefa principal e as subtarefas abaixo. O sistema deixa também.
Maravilha. Agora, o prazo dela, ele é vamos botar aqui, dia 20 às 18 horas. Ok? Perfeito. Vou tirar aquela opção. Deixa eu ver se essa aqui não tem, ok? E vou criar. Ótimo. Fechei. Estou aqui na minha tarefa principal. Vou criar outra subtarefa. Mais, criar outra subtarefa. Formulário detalhado. Agora vai ser a 1.2. Que vai ser o quê? A gente vai fazer o setup inicial. Vai ser o kickoff. Seria até antes, na verdade, né? Agora foi. Kickoff. Então, ela vai ficar abaixo ali da tarefa principal. É mais uma subtarefa. Criar também. Ótimo. Agora eu vou criar uma terceira tarefa, que é a 1.3. Que vai ser a convite dos usuários. Ok? Essa aqui eu vou jogar para o dia 22 às 18 horas também. Perfeito. Criei. Por aqui eu consigo entrar na minha tarefa principal. Está aqui e eu tenho as 3 subtarefas aqui. Opa, esse aqui está sem prazo, né? Vamos botar aqui dia 21 às 18 horas. 21, 20, 21, 22. Tá. Fechei. 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 Agora, ó, eu vou clicar aqui nessa engrenagem, subtarefas do grupo, já está marcado, e vou dar um atualizar. Cliquei em mais, ele fica na ordem certinho, ó, 1.1, 1.2, 1.3. Por quê? Porque eu vim aqui em engrenagem, tipo, e deixei aqui, ó, a minha classificação ordenada por nome de forma ascendente. Então, aqui eu consigo começar a visualizar bem certinho. Maravilha. Lembra que na tarefa principal a gente marcou esse agendamento de tarefa definido pelas subs? O que vai acontecer agora? Ó, então, conforme eu vou arrastando, ó, deixa eu atualizar, ele vai aumentando. Tá vendo? Ó? Joguei para cá, joguei para cá, joguei para cá. Ele aumentou lá. Agora eu vou voltar um pouquinho isso aqui. Ó, ele atualizou. Perfeito? Então, isso aqui é bem legal. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que esses são os prazos, né? Então, se eu arrastar ali, o prazo não muda, ó. Tá? Então, eu poderia jogar aqui para o final do prazo. Um exemplo ali, ó, 18 horas. Essa aqui, por exemplo, digamos que eu só possa fazer depois da anterior. Vamos fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Ó. Digamos que essa aqui é a minha programação, tá? Vou jogar o prazo aqui para o final e vou só trabalhar as programações, ó. Ah, beleza, essa aqui vem depois dessa. Termina aqui à meia-noite. Na virada do dia, às 0 horas, começa outra. Termina aqui à meia-noite. E depois começa outra. Perfeito? Ó. Fui organizando. Ó. Se eu terminar um pouquinho antes, um dia antes aqui, essa barrinha aqui vai atualizar. Vamos dar atualizar. Ótimo, show de bola, Rodolfo. Legal. E aí agora a gente tem então a questão aqui então do gráfico gigante, que é o quê? Eu consigo atrelar uma tarefa na outra. Olha que interessante. Eu venho aqui e atrelo, ó. Tá vendo? Ó? A 1.1 ela vai ser de fim para início, ó. Tá vendo? Ó? Então, se eu arrastar essa aqui, a de baixo muda. Se eu fizer a mesma coisa,
Se eu jogar mais para frente a programação dessa, essa aqui acaba indo para frente também. Essa aqui acaba indo para frente também. Né? Então, primeiro que você tem que deixar alinhado aqui, ó, né? Ó, alinhou. Então, agora, ó, se eu volto, elas voltam todas. Inclusive a tarefa principal. Ó. E basta que uma acabe tendo que mexer na programação, a outra vai para frente, a outra vai para frente e a tarefa principal acaba também se estendendo. Posso clicar na vermelhinho e excluir, por exemplo, tá? O que eu mais entendo que faça sentido é desse jeito. Mas, por exemplo, você pode fazer outras maneiras, né? Então, ali tem as 4 opções. Então, se eu fizer desse jeito, ó, no momento que eu arrastar aqui o início, ela joga o início da outra. Então, se eu atrasei o início, automaticamente eu vou atrasar o início da outra. Se você, talvez o teu projeto funcione assim, né? Ah, esse período aqui é sempre igual, nunca muda. Agora, se eu atrasar o início, automaticamente atrasa o início da outra. Pode ser, daí. Então, basta você ajustar dessa maneira. Minha recomendação é que a principal, você não faça esse tipo de amarração aqui, ó. Você pode fazer e testar, mas eu gosto de deixar a principal com aquela opção que ela vai se moldando, né? Conforme os ajustes das subtarefas. Tarefa principal e subtarefa seria isso, né? Ah, Aldo, mas quando que eu uso subtarefa? Por que você está deixando tudo aqui como subtarefa e não deixa só tarefa normal, né? Desse jeito, a gente consegue a gente sabe que alguém que está mais na gestão, que tem uma visão mais gerencial, a pessoa não está, digamos assim, não precisa se envolver tanto a ponto de saber quais são essas tarefas aqui, ó, as subtarefas. Ela quer saber se essa implantação foi concluída, ou então ela quer saber qual é o planejamento para a entrega dessa implantação Bittrex. Ela quer saber, por exemplo, quando que é o prazo para fazer a entrega dessa implantação. Isso é o mais importante para quem está, por exemplo, mais na gestão, por exemplo, um CEO da empresa, por exemplo. Né? E já que um gerente operacional, por exemplo, que aí está no dia a dia com a sua equipe, aí ele vai olhar, claro, as tarefas de forma mais detalhada, 1.1, 1.2, 1.3, né? Rodolfo, mas aqui na 1.1, tu não poderia ter criado um checklist para cada uma dessas? Sim, só que o checklist é só um item de checklist. É algo muito simples, né? Já uma subtarefa, ele tem todos os recursos da subtarefa, como prazo, responsável, participante, observador, timer desse item aqui, né? Então, ele é muito mais recurso do que apenas um checklist, tá? Fechado? E aí vem a tarefa relacionada. Eu testei bastante esse recurso e, assim, a finalidade dele é bem simples, assim. A maioria dos casos a gente não usa aqui, tá? Então, o que que seria? É apenas ter uma relação entre as duas, mais de conhecimento, assim. Então, digamos assim, ó. Eu vou vir aqui no meu formato lista. Eu vou pegar essas 3 tarefas aqui, ó. 2 delas. E vou colocar aqui um responsável, que é o meu outro usuário lá, o Leopoldo Teste. Perfeito. Deixa eu tirar os filtros. Estou aqui com as 4 tarefas, né? Maravilha. Essa minha tarefa aqui, eu como Rodolfo, eu já posso começar a fazer. Só que eu só posso começar a fazer depois que acontecer alguma coisa nessa tarefa. Não precisa necessariamente essa tarefa estar concluída, tá? Então, só mudar aqui também, ó. Deixar o Leopoldo como criador também. Leopoldo, criador, e o Rodolfo não tem acesso a essa tarefa. Nem essa e nem essa 1.2. Tá?
Então, ele não está, o Rodolfo Leonardo não está em nenhuma dessas duas tarefas. Então, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe, né? Mas é importante para ele, para o Rodolfo, quando estiver executando essa tarefa aqui 1.3, por exemplo, que ele esteja ciente de algumas coisas dessa tarefa aqui. Ele quer dar uma olhada de vez em quando, mas não quer ficar como observador para ficar recebendo um monte de notificação. Então, o que dá para fazer? Na tarefa 1.3, eu venho aqui em tarefas relacionadas e amarro a minha tarefa, amarro a tarefa 1.2 lá, por exemplo, né? Ó, vou amarrar aqui a tarefa 1.2 e vou amarrar a 1.1. Aqui, na verdade. Prontinho. Então, eu testei bastante esse recurso. Ó. O que acontece é que eu consigo ver ela aqui dentro, basicamente. Né? Ó, tarefas relacionadas. Então, eu consigo ver se ela já foi feita, se ela não foi. Né? Consigo entrar nela. É muito parecido como se eu fosse um observador. Né? Mas ela fica aqui dentro como se eu tivesse que... Opa, ao mesmo tempo que eu estiver fazendo essa tarefa, eu tenho que também dar uma olhadinha nessas duas, que não são minhas, são do Leopoldo, mas eu tenho que dar uma olhadinha ali de tempos em tempos. Foi essa a finalidade que eu encontrei para esse tarefas relacionadas. A gente aqui não usa, tá? O gráfico de Gantt, eu já apresentei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar lá no Gantt. Né? Tá aí de novo. Lembrando que o Gantt eu consigo imprimir ele, ó. Tá vendo? Pegando ali uma data, ó. Consigo ver o formato, retrato, panorama, adicionando borda, tal. Então é legal aqui. Às vezes você tem um projeto grande, você, pô, me passa só aquele período ali de 2 meses que me passa como tá a situação, né? Daí você vem aqui e imprime, ó. Bom, matamos o Gantt. Agora a gente vai falar de automação em tarefas e projetos, tá? Vamos lá. A gente pode ter automações dentro de projetos, dentro de grupos de trabalho, né? Dentro até de collabs. E a gente pode ter automações simplesmente na nossa tela de tarefas. Então, vou vir aqui, por exemplo, ó, tarefas e projetos. Clico aqui em planejador. Esse planejador eu expliquei na última aula, ele é desse usuário, somente desse. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Olhando para essa tela, né? Qual que é a primeira automação que a gente deveria fazer? É uma automação para toda tarefa concluída vir para essa etapa concluída. Então, esse Kanban a gente fez, mas não tem automação nenhuma. Então, eu vou clicar aqui ó, em regra de automação, um pouquinho o zoom, ó. Regra de automação. Como é que uma tarefa vem para cá? Existem duas maneiras da gente fazer aqui, que a gente acaba usando, que são os gatilhos e as regras de automação. Gatilho, você cria um gatilho em uma dessas etapas e quando esse gatilho é acionado, a tarefa pula para essa etapa, só isso. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em gatilhos, na etapa concluídas, dei um mais, clico em gatilhos e vou colocar... Esses são os gatilhos, são poucos gatilhos que tem, tá? Então, acompanhar a alteração do status da tarefa. Dei um adicionar. Eu quero que, quando o status for para concluída, ele venha aqui para essa etapa. Permitir mudança para a etapa anterior. Digamos que a tarefa tivesse uma etapa depois dessa verde, digamos que tinha outra. Eu quero que essa tarefa volte para uma etapa anterior ao acionar o gatilho? Se sim, eu deixo marcado, se não, você desmarca. Tá? E aí eu consigo também colocar uma condição aqui, ó. Aqui é a questão das condições. Ele pega as informações aqui de dentro da tarefa, por exemplo. Ó. Tá vendo? Ó? Inclusive os campos personalizados que a gente tinha criado, tá? Perfeito? Ó. Então eu vou, por exemplo, olha que legal, ó. Eu vou criar então uma tarefa, um gatilho para quando, sem nenhuma condição por enquanto. Salvei. Salvei. Ótimo. Então eu vou criar uma tarefa. Usei aqui a versão rápida.
Aqui, ó, eu consigo dar o play para iniciar a tarefa, né? Eu consigo apertar aqui também para desativar o som e consigo concluir desse botãozinho, ó, concluir. O que aconteceu? O gatilho foi acionado e tudo que for de tarefa agora, quando eu concluir, ele vem para essa coluna verde. Tá vendo? É uma automação simples. Legal. Que mais? Vou voltar para cá. E aí, não está mais concluída a tarefa? Sim, continua concluída, só tirei da etapa. Pô, Rodolfo, mas aí eu queria que quando eu arrastasse para cá, ele reativasse a tarefa, por exemplo. Então eu posso vir aqui, ó, em regra de automação, e dizer que sempre que chegar nessa etapa aqui, ó, eu posso, por exemplo, fazer uma automação agora. Não vai ser gatilho, sim uma automação. Tá? Então venho aqui, por exemplo, em regras de automação para colaborador e vou. Aí aqui eu tenho várias opções para a gente fazer. Ó. Então, por exemplo, eu vou alterar o meu status para pendente, que ali vão ficar minhas tarefas pendentes, por exemplo. Mudança do nome de quem? Aí eu posso escolher a pessoa ou eu posso vir aqui em funções. Tá vendo? Ó? Eu gosto desse aqui, ó, modificado por. Né? Então, a pessoa que modificou a tarefa vai ficar a mudança do nome dela. Salvei, beleza. Então, tá bom agora, tarefa que está concluída. Se eu arrastar para cá, mudou aqui para tarefa pendente. Perfeito? Ah, entendi. Tá, Rodolfo, e se eu arrastar para cá, ela marca como concluída? Não. Né? Por quê? Porque aqui na concluída eu tenho só um gatilho, ele não altera nada. Ah, então eu tenho que vir aqui e fazer uma automação de, por exemplo, alteração de status e marcar como concluído. Em nome de quem? No nome da pessoa que modificou. Salvei. Ah, agora entendi. Então, se eu arrastar para agora para cá, aí ele altera para concluído. Se eu arrastar para cá, ele altera para pendente. Beleza, até aí nada muito, só para organização por enquanto, né? Bom, eu poderia, por exemplo, ó, tarefas de colegas. Bom, agora eu vou fazer um gatilho para todas as tarefas que eu não for responsável ficar nessa aqui, ó, nessa tarefa de colegas, ou seja, não é coisa minha, né? Tá? Então eu vou vir aqui em regras de automação, vou criar um gatilho e vou usar agora o gatilho chamado acompanhar alteração de campo, ó. Certo? Qual campo? Responsável. Responsável. Maravilha. E aí aqui eu vou, já selecionei o responsável, e vou agora ter que colocar uma condição. Né? Então, alterou o responsável, e esse responsável, né, o novo responsável, não é igual a mim, perfeito? Ao mesmo tempo, agora eu vou adicionar mais uma condição. Então, além disso, né, então não vou usar o ou, que daí o ou é uma coisa ou outra, né, então vou usar o e. Além disso, a tarefa, né, o status da tarefa, ela não é concluída, porque eu não quero mexer nas tarefas que já estão concluídas. Já está concluída, deixa lá, né? Então, se eu não for o responsável dela, o que vai e a tarefa não esteja concluída, né? Então, na verdade, é não igual a, então é diferente do status concluída. Esse gatilho vai ser acionado e a tarefa vai ficar aqui. Eu posso até usar essa opção caso tenha algumas etapas depois dessa tarefa de colegas. Maravilha. Vou criar aqui uma tarefa rápida, teste. E aí, ó, eu estou aqui com o proprietário da tarefa, Rodolfo, e aqui Rodolfo como responsável. Se eu mudar para o Leopoldo teste, a tarefa já vem para cá. Porque agora não é mais uma tarefa minha, é uma tarefa dos meus colegas mesmo. Então ele já vai automaticamente. Bom, agora eu tenho que fazer a volta, tá? Eu não tenho um gatilho, eu poderia fazer um gatilho aqui também, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui uma automação. Ó, eu posso fazer uma automação. Ó.
Alterar etapa. Tá vendo? Sabe que eu posso fazer isso? Então, de tarefas para colega, ele está na tarefas de colegas, jogar para nova tarefa. Será que eu posso? Ó, salvei. Aqui é importante entender que essa automação aqui só vai ser executada no momento que a tarefa cair nessa coluna. Entendeu? Só que o que acontece? A tarefa já vai estar aqui, porque é de um colega meu, e aí vai alterar para o responsável depois de 2 horas. E aí essa automação não vai ser acionada, porque ela só é acionada no momento que a tarefa está aqui. Entendeu? Então, isso aqui eu já não poderia fazer. Né? Eu tenho que fazer o quê? Um gatilho de novo. Então, acompanhar, vou até usar esse mesmo gatilho, ó, copiar, jogar para a primeira etapa, e vou fazer a mesma coisa. Se o responsável agora for igual ao Rodolfo e o status da tarefa não for como concluído, aí ele volta a tarefa para mim. Ó. Então tá aqui, vou dar um F5. Vou botar aqui para o Leopoldo. Beleza. Aí a pessoa foi lá e devolveu a tarefa para mim. Eu venho aqui e boto aqui o Rodolfo. Alguém mudou, né? O gatilho é acionado. Entendeu? Para a nova tarefa. Pô, mas não tinha que vir aqui em minhas tarefas? Pode ser. Eu só venho aqui e coloco o gatilho para cá. Ó. Aí tem, por exemplo, assim, ó, todas as tarefas desse projeto aqui, é um projeto muito importante, eu quero que ele fique também numa etapa. Então, eu posso vir aqui, dar um mais, vou chamar aqui de teste 110706, e aqui eu vou fazer o quê? Eu posso vir aqui em regra de automação e clicar aqui, alterar etapa. Toda tarefa que cair aqui como nova tarefa, automaticamente vai jogar para essa etapa teste 11 de julho de 2026, né? Se o projeto ID for, aí agora eu preciso coletar aqui o ID do projeto. Clico no projeto. Todo projeto ele muda a URL, ó. Se você clicar em ver grupo de trabalho, vai mudar a URL aqui em cima, ó. Esse projeto é o ID1. Então, copiei o número 1. Se o projeto for ID1, ó, for igual a 1, ele vai jogar essa tarefa para a etapa teste 11.006. Então, ok? Caiu aqui, ele muda o status para pendente. Aqui nessa segunda eu vou colocar aqui, ó, aguardar. Ou seja, ele vai fazer primeiro essa primeira etapa, aí ele vai aguardar essa primeira automação e depois vai fazer a segunda. Tá bom? Estou aqui com a minha tarefa. Né? Vou criar uma nova tarefa agora, na verdade. Ó. Vou amarrar o projeto. Teste 2. Criei a tarefa. Caiu e já foi para cá. Ó. Perfeito? Bom, então vamos lá. Estou aqui com a minha tarefa. Eu tenho aquele campo executado essa semana, sim ou não? Certo? Ó, eu vou deixar desmarcado ele. E aí a gente tem que fazer o contrário aqui. Não vai ser um gatilho. Vai ser uma automação que quando a gente jogar essa tarefa para executado nessa semana, ele vai marcar esse campo. Para depois, por exemplo, a gente ver num dashboard. E se vier para qualquer uma das outras colunas, aí ele não vai marcar. Eu vou vir aqui em regra de automação e vou criar aqui mais uma automação que vai ser alterar. Olha a quantidade de coisa que tem, pessoal. Gatilho tem pouco, mas depois que cai na etapa, tem um monte de coisa que dá para fazer. Ó. Um monte de coisa mesmo. Então, modificar tarefa. Vou colocar aqui, vou dar um excluir e vou selecionar o campo, que é o campo executado essa semana, marcar como não, porque eu estou fazendo automação na primeira etapa. Vou colocar aqui o modificado por a mesma pessoa que está arrastando a tarefa para lá ou para cá. Tá? Não substituir, incluir em vários campos. Se eu deixar não,
ele vai substituir, né? Se eu deixar sim, aliás, se eu deixar não, ele vai não substituir, incluir em vários campos. Essa é uma opção que você, nessa situação, não faz diferença, porque esse é um campo, não é um campo múltiplo. Mas se fosse um campo múltiplo, daí tu teria que tomar a decisão aqui, ó. Não substituir, não, eu quero que substitua. Então, tu põe não, para fazer o inverso disso aqui. Então, não substituir. Não, eu quero que substitua sim. Então, você bota o inverso. Não. Ou se você realmente não quer substituir, concordo com essa afirmação, aí você bota sim. Nessa situação aqui não faz diferença, né? Porque não é um campo, esse campo aqui não é um campo múltiplo. Salvei. Após os anteriores, vou copiar automação, jogar para a segunda etapa. Agora é diferente, vou marcar sim. Então, no momento que a tarefa cair nessa etapa laranja executando essa semana, vai alterar o campo da tarefa para sim, né? E se ela vir para as outras, eu quero não de novo. Se cair aqui, ele não está mais executando essa semana. Copiei. Aqui também não vai estar executando essa semana, né? O que vai estar executando essa semana é só nessa coluna. E vou, tarefa dos colegas aqui. Aí, ó, aqui tarefas dos colegas não são as minhas tarefas. Então, aqui, por exemplo, ó, salvei. O que eu devo fazer? Eu devo colocar aqui uma condição que é fazer essa mudança somente se o responsável for eu. Esse é o mais correto a se fazer. Ó, responsável igual a Rodolfo. Vou até excluir essas aqui. E vou copiar aqui. Vou para cá. E no minhas tarefas, tá não. Aqui eu tenho que colocar a condição também. Responsável igual a Rodolfo. Porque eu só quero fazer essa mudança desse campo quando eu for responsável, né? Porque se eu não sou responsável, eu não quero mexer na tarefa, né? Mexer no campo da tarefa. Entenderam? Só se o responsável for igual a Rodolfo. Beleza, vamos testar. Responsável aqui, essa segunda bolinha tá aqui. Vamos colocar o campo. Aqui não aparece o campo personalizado, deixa eu só dar um F5. Não aparece. Ok, entrei na minha tarefa. Executado essa semana, está desmarcado. Vou jogar para executando essa semana. Entrei. Vou dar um F5. Prontinho, está marcado. Se eu voltar, jogar para outra etapa, isso aqui primeiro, por exemplo, ele me jogou para cá, porque faz parte desse projeto. E será que saiu a informação? Saiu, ó, desmarcou. Jogar para cá. 5. Marcou de novo. Fazer um último teste, jogar direto para as tarefas dos colegas. Prontinho, desmarcou. Fechado? Que mais que dá para fazer, né? Agora a gente vai fazer mais algumas automações agora dentro de projetos. Então vamos dentro desse projeto. Vou vir aqui no planejador. Lembrando que prazo, ele não dá para fazer automação aqui, tá? Ele não vai funcionar nos prazos aqui, ó. Ele funciona só no planejador, ok? Minto. O planejador é o planejador do usuário, né? Quando a gente está dentro de projetos, ele só vai funcionar no Kanban, só no Kanban. Então, aqui é o Kanban do projeto, é aqui que a gente vai fazer automações relacionadas a esse projeto, tá? Então, uma automação que eu gosto muito é uma mensagem informando todo mundo que a tarefa foi concluída. Então, eu venho aqui em regra de automação. Quando a tarefa vir para concluída,
a pessoa arrastar para lá. Eu posso já aproveitar e fazer aqueles, primeiro, o gatilho. Então, se alguém mudar o status para concluída, ele já pula para cá. Se a pessoa arrastar manualmente, eu vou alterar o status aí, né, para concluído. Lanço no nome da pessoa que modificou. Ok? Agora, então, a gente vai criar automação que vai mandar uma mensagem no grupo. Então, cliquei aqui no mais, vou vir para colaborador e vamos vir aqui, ó, enviar mensagem do bate-papo em grupo, certo? Vou colocar para aguardar, ou seja, primeiro ele muda o status e depois ele vai mandar essa mensagem no grupo. Qual grupo? Eu tenho que selecionar o grupo. Eu posso, inclusive, mandar mensagem em outro grupo. Né? Então, fechou uma tarefa aqui, eu mandaria uma mensagem no grupo da diretoria, por exemplo. É possível, tá? Grupo de trabalho, projeto. Estou dentro do projeto, vou selecionar isso aqui. Vou clicar fora. Quem que vai ser o remetente? Vai ser uma mensagem automática, mas vai aparecer um remetente nessa mensagem. Eu posso colocar quem modificou, então quem que finalizou essa tarefa, né? Ou eu posso botar o próprio responsável. Eu gosto de botar o responsável porque às vezes alguém vai lá e finaliza sem querer, mas o responsável, que era o responsável mesmo por essa tarefa, é legal ele estar informando o restante das pessoas do projeto que a tarefa foi finalizada. E aí eu boto assim, ó, um textinho assim, ó. Mais uma para conta time. Eu boto assim, ó, a tarefa, aí vem o nome da tarefa, eu tenho que puxar automático, então eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, ó. Tudo isso aqui eu consigo, são variáveis, né? Que eu consigo colocar, ó. Então eu vou pegar o nome da tarefa, ó. A tarefa, ele vai puxar o nome e vou escrever aqui, foi finalizada. Ponto. E embaixo eu vou botar o link da tarefa. Olha que legal. Isso aqui é uma tarefa, ó. Tá vendo, ó? O que muda nesse link só que aqui, ó, ele está puxando a tarefa considerando o usuário. Então, eu tenho que fazer um link diferente. Um pouquinho diferente. Eu vou te ajudar aqui, ó. Vou copiar a URL do Bitrix e vou finalizar com essas informações aqui, ó. Então, ele vai puxar o ID do projeto e depois o ID da tarefa, automaticamente. E vai se transformar num link clicável na mensagem para abrir a tarefa, né? E eu gosto também de ir um pouquinho mais para baixo, colocar assim, ó, resumo da tarefa, 2 pontos. E aí tem a opção aqui de resumo. É possível você fazer mais de um resumo, então eu gosto de pegar sempre o último, que é o último que foi feito, porque às vezes a pessoa fez um resumo, concluiu, a tarefa foi retomada, porque precisou fazer teve alguma refação, e aí depois ele faz um novo resumo, e aí na hora que concluir a tarefa eu quero pegar o texto desse último resumo. Fechou? Salvei e salvei. Ótimo. Estou com a tarefa aqui, vou delegar para o Leopoldo. Vou pegar essa tarefa aqui, inclusive, vou abrir e vou colocar que é obrigatório o resumo, um resumo da tarefa. Exigir resumo, para o Leopoldo não conseguir fechar a tarefa sem o resumo. Agora estou aqui na tela do usuário do Leopoldo. Está aqui a tarefinha, né? Para confirmar, é o teste 1. Está ali. Entrei na tarefa. Concluí, não deixou, pediu resumo. Tarefa concluída com sucesso. Sei lá, teria um resumo mais elaborado, né? Fiz o resumo, concluiu. Ó, vou para o usuário do Rodolfo, Leonardo. Apareceu uma notificação, por quê? Porque chegou uma mensagem automática, ó, do Leopoldo Teste. Mais uma para a conta time, a tarefa, daí o nome dela, teste, foi finalizada. Gerou aquele link clicável, ó, eu consigo clicar e ir para a tarefa certinho. Perfeito?
O resumo, tarefa concluída com sucesso. E aí ele puxou até aqui mais algumas informações, ó. Status, proprietário, responsável e o projeto. Tudo graças a esse link aqui, ó. Perfeito? Bom, e eu posso também gerar uma notificação caso a pessoa esqueça do resumo. Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui só o textinho, né? E vou criar agora, então, uma notificação, ó. Vou gerar uma notificação. Adicionar notificação. Para quem? Para o Rodolfo. Vamos dizer que o Rodolfo seja o gestor do projeto, né? Ó, tem várias opções aqui para eu selecionar uma pessoa, tá? Em que condição a gente vai mandar essa notificação? Somente se o resumo do status da tarefa último for vazio. Somente nessa condição. Dei um Ctrl V aqui na minha colinha, a tarefa foi finalizada sem resumo. Eu posso também, deixa eu ver se eu consigo colocar mais de uma pessoa. Eu posso colocar também um modificado por, ó. Então ele vai notificar o gestor do projeto e a pessoa que concluiu a tarefa, né? Salvei. Vamos pegar aqui uma tarefinha aqui, a 2. Já está aqui com o Leopoldo. Etapa de kickoff. Vamos só retomar a tarefa. Perfeito. De novo. Resumo da tarefa. Exigir resumo, não marquei. Então, essa tarefa está sem exigência de resumo. Digamos que o Leopoldo Teste vem, esquece de fazer o resumo e conclui a tarefa. Olha lá, ó, gera uma notificação para ele. Né? Ó, a tarefa foi finalizada sem o resumo. Aqui ele acabou não gerando. Aqui ele gerou o link clicável aqui em cima, ó. Se clicar, abre a tarefa, então, para ele fazer o resumo. E também gerou para o outro usuário, que é o Rodolfo. Então, gerou para os dois, porque eu selecionei os dois. Pessoal, tem muita coisa que dá para fazer, tá? Muita coisa mesmo. Uma tarefa vem para cá, cria outra tarefa atrelada à tarefa principal. Então, assim, falando de gatilho, que é quando acionado, o card de tarefa vem para essa etapa, são poucos. Mas uma vez que a tarefa caiu na etapa, tem uma série de automações que dá para fazer, tá? Fechado? Matamos esse aqui. Ações em massa de tarefa. Ações de massa, bem tranquilo. Tô aqui, essa ações de massa funciona só no modo lista. Tá? Um cuidado bem importante, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 5 tarefas. Mas, na verdade, se eu clicar em mostrar, ele me mostra que são 6. Né? Então, ele está aparecendo 5 por conta aqui da paginação. Se eu selecionar aqui em cima, ó, ele não seleciona as 6. Ó. Ele selecionado só 5. Eu tenho que apertar para todos, para daí eu selecionar tudo. Perfeito? Vou desmarcar. Eu poderia apertar o mostrar mais, para daí aparecer tudo aqui, né? Perfeito? Vou vir aqui e vou botar aqui sem registros. Ó, agora ele apagou, mas claro, eu tenho aqui a paginação, então vou botar na primeira página. Agora ele deixou certinho, ó, são 6, podendo chegar até 100. Então, as 6 tarefas aqui, seleciono elas. Não preciso selecionar todas, claro. Clico aqui em selecionar ação. Ele tem algumas opções, ó. Executar ping, ele gera uma notificaçãozinha para o responsável, né? Se não me engano, para todos a tarefa, inclusive. Posso concluir de uma vez. Tá vendo aqui, ó, ela está sem prazo, posso definir prazo para todas elas, ó. Eu quero jogar todas elas para hoje às 23h55, ó. Apliquei. Aí ele pergunta, ação em grupo, pode levar o tempo, tal. Clica no botão verde. Ó, mudei o prazo dessas ali que eu selecionei, né? Que mais tem de opção aqui? Definir prazo, adiantar prazo, retroceder, revisar após conclusão. Às vezes tem várias tarefas ali que você tem que revisar para concluir, né? A tarefa foi para revisão e aí você precisa concluir, tá?
Posso alterar o responsável, é bastante comum, alterar o criador, que é o proprietário da tarefa, adicionar participante, pegar todas elas e botar no mudo para não ficar me gerando notificação. Ó, ela fica aqui, ou fazer o contrário, né? Colocar de novo, ativar o som. Tem essa parte de favoritos, eu não gosto de usar. Posso jogar tudo para um projeto, às vezes criou várias tarefas, esqueceu de amarrar um projeto. E pode adicionar ao fluxo, tá? Daí é um outro recurso ali do Bitrix que a gente não vai falar hoje, tá? Feito? Maravilha. Bem simples aqui, essa parte de ações em massa. Exportar tarefas, também só no... Na verdade, eu acho que também tem no Kanban, vamos ver. Não, é só no modo lista. Clica na engrenagem, tem aqui exportar para o Excel. Todos os campos da tarefa, apenas os campos da lista. Qual lista? Essa tabela aqui. Pô, eu não quero fazer um Excel gigante. Primeiro você vem aqui, escolhe o que você quer. O criado em, modificado, enfim, esse não precisa, sei lá. E dá um aplicar, e aí você joga para o Excel. Somente as colunas dessa tabela atrás. Ou aqui ele vai jogar todos os campos de tarefa. Todos os campos da tarefa, né? Ó, tá aí o Excel, ó, ele traz desse jeito. Ó. Tudo da tarefa. Ó. Campo personalizado, todas as opções. Ó. Aqui vem algumas coisas assim, né? Controle de tempo gasto. Yes ou no, né? Ó, sim ou não, tá? Maravilha, bem tranquilo, né? Não tem muito segredo. E tem a parte de importar. Vamos fazer isso agora, a parte de... na verdade, a gente vai fazer a parte de eficiência primeiro. Vamos fazer a parte de importar aqui também, ó. Importante também. Como é que faz? Engrenagem, importar do CSV. Tem que ser um arquivo CSV, ok? Ele não aceita outro. Ele tem aqui, ó, um modelinho para você baixar. Ó. E aqui ele mostra até como que faz, ó. Prazo, ó, é desse jeito que coloca, iniciar tarefa, que é a programação, né? O agendamento lá para o Gantt. Ó, tudo que é responsável, criador, tem que ser exatamente o nome do usuário lá no sistema, né? Se for tarefa importante, marca 1 aqui, senão não marca, põe 0, né? Tudo que é 0 aqui é que você não quer. E o 1 é que você quer a opção, tá? E dá para até fazer lista de verificação, daí é desse jeito aqui, ó. Já cheguei a fazer, tá? Perfeito? Mas eu gosto mais de usar os modelos de tarefa para você selecionar e criar várias ao mesmo tempo, tá? Tempo de conclusão da tarefa, ó, aqui é em segundos, né? E aqui o projeto é o nome do projeto. Então tem que ser exatamente, ó. Então vou botar, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, né? Tarefa 1, tarefa 1, desk de descrição. É importante? Essa aqui sim, a outra não. Tarefa 2, 10. Beleza. Usuário. Vamos dizer que eu queira colocar o meu usuário, o Rodolfo, né? Esse aqui. Tem que ser exatamente o nome aqui de cima, ó. Sem nenhum espaço a mais, sem nada. Então, vou botar aqui... Lembrando que aquela primeira linha eu vou excluir, tá? Então, o responsável vai ser eu nessa aqui. E o criador, que é o proprietário da tarefa, também. Ó, já deu ruim ali, ó, tá vendo? Ó, copiar a célula. Não pode ficar nenhuma sujeira. E aí eu vou usar também aqui
Usuário do Leopoldo. Vou pegar aqui. Perfeito. Aqui vai ser o usuário do Leopoldo e aqui vai ser eu como proprietário do mesmo jeito. O prazo tem que ser desse jeitinho ali, ó. Então vou até copiar aqui como exemplo e vou botar dia 11 de julho, hoje, às 22 horas. Esse aqui às 23. E depois é só preencher, não tem muito segredo aqui, tá? Ah, o nome do projeto. Vamos colocar uma dentro desse projeto aqui, a mesma coisa. Tem que ser exatamente o nome aqui, ó. Vou até clicar no projeto e vou copiar aqui de cima, ó. Sem nenhum espaço a mais. Nome do projeto. Uma vou jogar dentro do projeto e a outra não. Perfeito. Então eu vou excluir as duas linhas de cima. Eu vou subir duas tarefas via importação. Uma vai ser importante, a outra não. Eu boto mais alguma informação aqui. Vou usar assim mesmo. Vou salvar aqui a minha planilha, que eu acabei de baixar, que é a planilha modelo. Vou vir aqui. Selecionei. Aqui, ó, você pode deixar nesse detecção automática, tá? Porque você usou o modelinho, então não vai ter erro. Autor da tarefa padrão, responsável. O autor é o proprietário, né? O criador é o proprietário, o responsável também. Se eu não tivesse preenchido lá no Excel quem era o criador e o proprietário, ele ia usar essa informação aqui, tá? Aqui não precisa mexer. Aqui não precisa mexer também, pode manter assim. A primeira linha é um cabeçalho era, né? Pular colunas vazias, deixa marcado também. E vou dar um próximo. Os seguintes campos são necessários para o procedimento de importação ter sucesso. Nome. Então, pelo menos uma tarefa com nome é obrigatório, né? Se tiver campo personalizado que seja obrigatório, daí também esses outros campos. Aqui ele faz um mapeamento, ó. O princípio ele reconheceu bonitinho. Vou dar um próximo. Tarefa total para importar 2, processadas com sucesso. Importação foi concluída. Será que criou a tarefa aqui? Vamos ver. Vou vir aqui na minha tela de tarefas, né, porque eu fiquei como criador nas duas, então vai aparecer na minha tela as duas. Né? Vou vir em lista. Vou pegar a coluna aqui, criado em. Vou ordenar. E tá aqui as duas tarefas criadas agora, né? Há 1 minuto atrás, ó, 30 segundos atrás. Ele criou certinho, com o prazo bonitinho, conforme o Excel. Uma faz parte do projeto, a outra não, conforme eu coloquei no Excel. Criador que era eu, né, o proprietário da tarefa. Responsável, uma delas era o Leopoldo Teste, deu certo. Uma delas era importante, né? Era uma tarefa importante. Deixa eu ver se eu tenho essa opção aqui para ver. Não tenho. Ah, tá aqui, ó. Foguinho. O foguinho quando a tarefa é importante. Uma delas eu marquei 1 e a outra 0, por isso ficou desse jeito. Então, matamos. Funciona. Pode usar. Eficiência de tarefas. Bom, eficiência é essa tela aqui. Ó, como funciona? Aqui ele explica como funciona, mas basicamente, se a tarefa atrasou, você é penalizado. Se ela não atrasou, você não é. Então, não tem outro quesito para falar sobre a eficiência da pessoa, por enquanto, tá? Por enquanto. Então, ele até mostra o cálculo aqui, ó. A tua eficiência começa em 100%, digamos que você recebeu 2 tarefas, né? E aí aliás, você recebeu 10 tarefas. E 2 delas você fez o quê? Você atrasou. Então, a tua eficiência vai cair para 80%. Entendeu? Então, é só isso. Se atrasou a tarefa,
ele já fica a flag dentro da tarefa que atrasou, e aí a tua eficiência cai na mesma proporção, tá? Só isso. Se você excluir a tarefa atrasada, aí ele não marca mais como você não é penalizado, né? Então, às vezes assim, putz, atrasou a tarefa sem querer, e agora você é penalizado, como é que eu corrijo isso? Se alguém excluir a tarefa, aí ele deixa de ser penalizado aqui na eficiência, porque essa tarefa atrasada ela não vai mais existir, né? Lembrando que depois de taxa sequência a gente vai falar sobre permissões de acesso e aí você pode dizer quem pode excluir e quem não pode, certo? Outra questão que ele diz aqui é que ó, a eficiência ajuda a controlar, tal. Ó, a eficiência não é calculada nas tarefas em que o criador e o responsável são o mesmo usuário. Isso evita que o funcionário tente aumentar seus próprios níveis de eficiência. Então, se eu crio uma tarefa para mim mesmo, isso não mexe na eficiência. Se ela atrasar, não me prejudica. E, digamos lá, eu atrasei uma tarefa, agora eu vou criar 1000 tarefas para mim mesmo e vou concluir dentro do prazo para aumentar a minha porcentagem. Isso não vai rolar, não funciona, tá? Perfeito? O supervisor pode avaliar a eficácia dos funcionários do seu departamento ou projeto. Então, essa tela de eficiência, ela está aqui. Bom, aqui em supervisão, eu consigo ver a minha eficiência e de todas as pessoas do meu departamento, né? Então, lembrando que tem que estar no mesmo departamento, tá? Então, vou vir aqui, por exemplo, em colaboradores, ó. Estou aqui com o time, estrutura da empresa. Eu tô vendo só da Neuza, por quê? Porque eu tô aqui, ó. Eu sou o gestor e tenho a Neuza aqui abaixo de mim, né? Então, se eu colocar mais pessoas, aí eu vou conseguir ver a eficiência de todas elas, ó. Perfeito? Eu também posso ver por projeto. Então, venho aqui dentro do projeto, clico em sobre o projeto, aqui ele mostra, então, ó, a eficiência. Então, por enquanto, não foi atrasado nenhuma tarefa desse projeto, tá? Perfeito? Ele é simples, esse recurso, tá? Eu realmente entendo que seja simples por conta de que simplesmente atrasou, é penalizado, mas às vezes a tarefa foi cumprida no prazo, mas talvez não foi executada tão bem, né? Poderia ter um recurso a mais ali, por enquanto ainda não, tá? Quem sabe logo logo chega aí novos recursos. Matamos isso aqui. Permissão de tarefas, permissão de acesso em tarefas e permissão de acesso em projetos. Em tarefas, aqui em cima, ó, você clica aqui no mais, tem esse permissão de acesso. Esse é o padrão que vem, ó. Tem acesso total, supervisor e colaborador, né? E aí aqui você pode criar mais funções. Cria a função, você cria mais uma coluna, dá o nome da pessoa, dá o nome da função e escolhe quem vai participar ter essas permissões de acesso, tá? Então esse colaborador, ó, ele puxa automático toda a empresa. Toda a empresa cai aqui. Só que se alguém for supervisor lá na hierarquia, aí automaticamente esse usuário cai aqui, né? E usuários administradores têm acesso global, tá? Esse acesso total ele é global também, mas ele não está marcado ninguém porque o usuário administrador tem acesso global. Mas imagine que você quer dar todas essas permissões para alguém que não seja administrador de sistema. Tu pode colocar essa pessoa aqui, por exemplo. Ó. Posso vir aqui e botar o Leopoldo Teste, por exemplo, tá? Ok? E aí, aqui você liga a chavinha ou desliga conforme os itens aqui, né? Então, o responsável pode editar a tarefa, né? Por exemplo, eu vou lá, crio uma tarefa com todo cuidado e aí depois a pessoa vai lá e edita a tarefa. Não, eu quero que ela faça aquilo que está na tarefa e pronto. Então, eu deixo desmarcado aqui e só deixo acesso total para quem é total. Pode delegar a tarefa, ó. Então, é só você parar o mouse e ele vai explicando, ó. As tarefas podem ser delegadas para colaboradores subordinados, tal. Então, pode fazer isso ou não. Pode adicionar participante, pode alterar o responsável, né? Pode editar a lista de verificação, pode adicionar novos itens à lista. Então, muitas vezes, o responsável não pode editar item, não pode mexer no que está ali, mas adicionar mais itens, qual o problema, né? Ó, criador edita a tarefa concluída. Às vezes é uma segurança também
para a pessoa que está fazendo a tarefa. Pô, a pessoa me delega uma tarefa, mas depois lá na frente edita a tarefa, e aí diz que eu não fiz o que era para fazer, né? Embora se editar a tarefa gera notificação para todo mundo, mas enfim, pode ser que você queira. Aqui, ó, então aqui ele não deixa, ó. Criou a tarefa, a menos que o criador seja o responsável também, né? Aí pode, caso contrário, ele não pode editar a tarefa, ó, depois que foi criada, né? Não pode editar a tarefa depois que foi criada e concluída, tá? Perfeito? Excluir tarefa, bem importante deixar desligado. Atribuir tarefa a colaboradores do próprio departamento, atribuir tarefa ao chefe do próprio departamento. Isso que é bem comum poder, tá? É bem normal, mas às vezes na tua empresa não pode, daí você vem e desliga. Tá? Então, ver todas as tarefas do próprio departamento, editar, tal. E aí você vai indo uma a uma aqui, ó. Tá? Exportar tarefas. Às vezes você, pô, não quero que a pessoa leve as tarefas, né? Exporta para o Excel, daí é só você desligar, tá? Questão de modelo, eu acho bem legal. Criar novos modelos, deixa a pessoa criar. Ela cria para ela, vai facilitar o dia a dia dela, né? Ver modelos do próprio departamento, aí aqui esses dois não deixa. Ó, ver modelos de outro departamento também não. Editar modelos, ó. Isso aqui eu não gosto de deixar. Então, às vezes você vai lá, se preocupa em fazer um modelo de tarefa bem certinho, vem alguém lá na hora de criar, edita sem querer e avacalha com tudo, né? Excluir modelos acessíveis também não, tá? Parte de criar fluxo é um outro recurso que a gente não vai falar nessa aula. Criar regras de automação, eu gosto, eu acho que tudo bem, mas se você achar que é algo um pouco mais complexo para o teu time, tu vem aqui e desmarca, ó, tá? Esse aqui talvez seja um que é até legal você desmarcar. E gerenciar a permissão de acesso, né? Aí não faz sentido você fazer tudo isso aqui e depois deixar a pessoa gerenciar a própria permissão. Ela vai vir aqui e vai ligar todas as chavinhas, então não faz sentido. Então essa opção aqui nunca marque, tá? Essa opção não devia nem existir. Fechado? Já dentro de projetos, aí as permissões são um pouquinho diferentes, ó. Cliquei aqui, estou dentro do projeto, clico no sobre o projeto, e eu tenho aqui as funções e permissões. Ó. A tela é um pouquinho diferente. Ó. Membros do projeto. Usuários podem convidar para o projeto todo mundo. Por padrão, ele vem assim, ó. Tá? Ó, eu vou até criar um projeto novo para a gente ver certinho as opções padrões. Ó. Projetos. Criar projeto. Novo projeto. Próximo. Novo. Sobre o projeto. Tem aqui, na verdade, né? Sobre o projeto, funções e permissões. Ó, usuários podem convidar, por padrão, quem está ali dentro do projeto pode convidar outras pessoas. Mas talvez seja legal só o proprietário e o moderador. Tá? Apenas o proprietário não vejo muito sentido. Se já tem um moderador, já é para poder ter alguns poderes a mais, tá? Ó, configuração de acesso ao calendário são configurados diretamente na página do calendário. Okay? Então vai lá na página do calendário e mexe lá. Então, questão de calendário não se configura por aqui permissão. Ó, tem bastante coisa legal aqui, ó. Permissão para exibir tarefas privadas. Então, no meu entendimento, se a pessoa está dentro do projeto, ela pode ver todas as tarefas, mesmo ela não estando associada a alguma delas, porque ela está dentro do projeto. Mas, às vezes, por algum motivo, você quer que ela esteja dentro do projeto só por conta do bate-papo e do feed, por exemplo. Mas não quer que ela veja as tarefas. E aí você pode colocar aqui, ó, usuários autorizados. E aí a pessoa tem que ter alguma daquelas... Ela tem que ser um daqueles elementos da tarefa, né? Que é o proprietário, o responsável, ou participante ou observador. Aí ela vai ver, senão não vê. Tá vendo? Normalmente aqui funciona bem. Permissão para exibir tarefas privadas e exibir todas as tarefas. Ó. Tá? Mesma coisa, mesma lógica, mas aqui exibir para todas, aqui só as tarefas privadas. Tá? Usuários poderão classificar e mover tarefas. Ó. Todos, só usuário autorizado. Permissão para criar novas tarefas. Então, às vezes você tem lá um collab que você convidou o teu cliente para participar. E você quer que ele fique ciente de tudo que está acontecendo, inclusive de todas as tarefas, mas você não quer dar liberdade para ele ficar criando tarefa para você, colocando prazo, né? Aí você vem aqui, ó, permissão de criação das tarefas, ó. Você vem aqui e negue para usuários externos, tá? Lembrando que aqui é um projeto, não é um collab, então não tem usuários externos, mas a lógica é a mesma.
só para te explicar. Permissão para editar todas as tarefas. Ó, editar já é um negócio mais delicado, então aqui já faz mais sentido somente o proprietário e os assistentes, né, que são os moderadores. Permissão para excluir, mesma coisa, ou talvez até só o proprietário, né? Drive, a questão do Drive também, aí você vai, ó, permissão de acesso do Drive para esse grupo, acesso ao menu do grupo de trabalho, tal. Então, outro lugar que a gente já vai mostrar. Conversas, aí posts, usuários autorizados, usuários autorizados para criar mensagens usuários autorizados para criar criar mensagens pré-moderadas, né? Ó, aqui você escolhe também criar posts, usuário autorizado e moderar posts. Posts são os feeds, tá? Exibir comentários e aí vai indo. Ó. Tem a base de conhecimento, o projeto também tem. Aí você escolhe a permissão também, depois você só vem aqui e atualiza os parâmetros. Aqui em calendário, então, as permissões de acesso é aqui. Tá, ó. Por padrão ele vem assim, ó. Na verdade, por padrão ele vem até acesso total, tá? E aí você pode... aliás, vem por padrão esse aqui, ó, editar calendários de eventos. Ó. Tá? Então, acesso total, editar calendários de eventos, ver e acesso negado. Esse aqui tá de bom tamanho, ou talvez só o ver, inclusive. Tá? Acesso negado eu acho ruim. E no Drive, que é onde ficam os arquivos, ele chama de arquivos aqui, mas quando tu entra, ele muda para Drive. Aqui você tem a engrenagem, permissão de acesso. Por padrão, todo mundo, aliás, o proprietário tem acesso total ao Drive. Por padrão, os moderadores e o restante dos membros conseguem editar. Ó. Tá vendo? E aí, às vezes, você, opa, não quero dar permissão aqui para os membros de editar. Você clica em cima, você pode, por exemplo, dar a opção de ler, só ler, ou quem sabe adicionar novos arquivos, mas não editar. Editar o arquivo seria, por exemplo, ele poder editar o arquivo, mudar, enfim, né? Compartilhar, daí ele pode compartilhar, e acesso total, aí acesso total. Tá vendo? Perfeito? Lembrando que acesso total, aí ele vai conseguir, inclusive, excluir. Aqui, ó, nesse editar, ele não vai conseguir excluir, ele vai conseguir mudar alguma coisa ali no documento, mudar o nome, se for um documento que permite edição, por exemplo, uma planilha, um documento em Word, que você consegue mexer por dentro do Bitrix, ele vai conseguir editar. Mas excluir é só aqui, tá? E compartilhar seria compartilhar com outras pessoas, até com transformar o arquivo num link público. Perfeito? Maravilha? E aqui, ó, você tem essa opção aqui, ó, ativar controle de permissão ampliado para arquivos e pastas individuais. Então, quando você ativa isso, ó, e salva, o que acontece? Você cria uma pasta, vamos botar aqui pasta 1. Aí, aquilo ali, essas permissões de acesso é para de forma global, né? Só que aí, dentro especificadamente dessa pastinha, eu posso clicar aqui, ó, e mexer na permissão de acesso só dessa pastinha. E essa aqui eu posso, por exemplo, dizer que o time todo pode compartilhar com pessoas de fora, por exemplo. Ó, e dou salvar. Perfeito? Então, essa pastinha aqui tem que ter uma permissão diferenciada em relação ao restante do Drive, que daí vai prevalecer essas permissões de acesso aqui. E agora a gente vai falar sobre o BI Builder, né? Que é o construtor de BI do Bitrix 24, onde a gente vê os dashboards, certo? E para isso, eu vou mostrar através de um outro Bitrix 24 que tem mais dados, né? Tem mais dados, mais tarefas, mais tudo, que é o nosso Bitrix 24 de teste aqui da nossa empresa, a Brasil Leads, tá? Então você vai vir aqui, ó, clica na lupinha e só bota aqui, ó, BI de BI. E a gente vai clicar aqui, ó, criador de BI. Esse criador de BI é o BI Builder do Bitrix 24. Né? Aqui, ó, ele traz os painéis que são padrões do sistema. Né? Então, falando de tarefas, ó, falando de tarefas e projetos, quando a gente clica aqui,
ele tem 11 painéis, porém 2 foram feitos por nós. Então, ele sobra aqui 9 painéis. 9 painéis. A gente vai abrir todos eles. Ó. Desempenho do colaborador, desempenho do fluxo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá? Ele demora um pouco para carregar, ok? Se der algum erro, aqui nessa tela ele tem aqui, ó, tem as permissões de acesso também, que daí já você organiza as permissões de acesso de todos os dashboards, certo? E claro, aqui em preferências gerais, ó. Então ele mostra aqui, por exemplo, idioma do painel e fuso horário. Se você achar que está dando algum problema, eu recomendo você abrir aqui, ó, as configurações e colocar o teu fuso horário GMT-3, se for o teu, né, por exemplo, né? América São Paulo aqui, que é o nosso, perfeito? Os dados são atualizados a cada 1 hora, né? Se você precisar atualizar manualmente, é aqui, ó, essa opção. Aqui ele está dizendo para não ativar essa opção, a gente nunca usou, né? E essa chave é usada para criptografar os dados do painel que o sistema envia do bit codificado para o criador de BI. Recrie a chave se achar que ela está comprometida. Então, de tempos em tempos, é legal você vir aqui e trocar essa chave para uma nova chave para aumentar a segurança. De tempos em tempos você pode fazer. Bom, vamos lá? Bom, vamos lá. Ele pode demorar um pouquinho para carregar, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, a gente vai pegando na ordem aqui, tá? Peguei aqui esse desempenho do fluxo. Esse do fluxo é algo que a gente não vai passar nessa aula, tá? Então, tudo que é de fluxo aqui, ó. Esse aqui até fala da eficiência, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no período você escolhe o período. Então, botei aqui esse ano, né? Ele me dá a opção aqui também de agrupar, ó, por hora, por semana e tal. Vou botar aqui por mês. Responsável. Beleza. Tudo que você mudar aqui, você tem que apertar aqui o app. Que ele vai demorar um tempinho para carregar. Ó, alguns painéis pode ser que ele fique um pouco quebrado, assim, se ele não reconhecer os dados, né? Tá? Perfeito? Trabalho e eficiência. Ó, a minha carga aqui, vamos ver aqui, ó. Vou botar esse ano e vou aplicar. Ó, todos os painéis têm essa opção geral que você clica, ele vai vir aqui uma descrição do que é, você pode clicar com o direito e traduzir. Então, ó, minha carga de trabalho e eficiência oferece aos funcionários uma visão pessoal de suas atividades. Quantas tarefas estão em andamento, quem as atribui, quantas são novas, concluídas, velocidade de execução e como a velocidade de execução evolui ao longo do tempo. Ó. Tá vendo? Fechado? Ó, perguntas frequentes, é bem completinho. Ó. Então, aqui está mostrando que tem uma tarefa em andamento, né? E aí ele está dando aqui um prazo ali e tal, né? Ó. Enquanto carrega, eu vou passando os próximos, tá? Ó, carga de trabalho e eficiência. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, a gestão de carga de trabalho e eficiência oferece ao gestor uma visão de atividade da equipe, quantas tarefas estão em andamento e quem as está atribuindo, a rapidez com que as tarefas são concluídas e como o volume está se comportando ao longo do tempo. Show, né? Então tá aí, ó. 40 tarefas, uma concluída, 39 em andamento, 2,5% concluída, né? Aqui, ó, atribuída à pessoa, tá vendo? Tempo de tarefa, né? O título da tarefa, ó, criado por. Aqui. Se você clicar em editar,
não é possível editar o dashboard. O que é possível fazer, então, quando tu clica em editar, é fazer uma cópia. Daí a cópia você edita conforme você quer, tá? Perfeito? Aqui, ó, em configurações, preferências gerais, ele tem o idioma do painel, português. Então, todos os painéis é para ele ficar nesse idioma, mas às vezes, por algum motivo, ó, ele puxa ali o nome em russo da pessoa, tá vendo ali, ó? E aí onde você consegue clicar em editar, fazer uma cópia e fazer esses ajustezinhos, tá? Ou você pode vir aqui no filtro também, ó. Selecionar o departamento ou o próprio responsável. Então, vou pegar só os dados aqui dessa pessoa aqui. E ele vai filtrar todo o dashboard por essa pessoa. Lembrando que o que você colocar de filtro aqui, você tem que apertar aqui o Apply, né? Para aplicar. Ó, uma tarefa e tal, e aí você vai filtrando. Perfeito? Esse é o carga de trabalho e eficiência. Aí tem que tarefas, tempo de conclusão atual. Vamos dar uma lidinha aqui. Ó, esse painel mostra quanto tempo os funcionários levam para concluir as tarefas e com que rapidez as aceitam, né? Então vamos pegar aqui este ano, novamente. Filtrei 2 usuários. Ó, tempo médio de conclusão, 3 horas e meia. Duração média, né? Do status pendentes, ó. 5 dias, 5.4, 5.5 dias e meio, né? Tempo de tarefa, ó, 16% do tempo total de trabalho. Ele mostra aqui também, ó, envolvimento do colaborador. Então, ele está agrupado por mês. Estão vendo? Então, ele vai aparecendo aqui. Ele pegou o ano corrente, que é 2026, e agrupou por mês. Por isso que ele está mostrando aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Ó, tempo gasto nas tarefas. E vai indo. Ó. Tempo médio de conclusão da tarefa, 9 horas. Considerando os dois ao mesmo tempo, né? Se eu tirar, por exemplo, deixar só o Alisson e aplicar, ele já vai atualizar de novo os dados. Tempo médio gasto em tarefas. Duração média. Vamos agrupar aqui por ano, que eu acho que vai ficar mais fácil aqui. Para ver uma coisa só. Lembrando que esses dados são fictícios, né? Então, nesse ano, ó, tempo médio de conclusão foram 4 horas, duração média dos estados pendentes ficou 6 dias, né? Tarefas com prazos, 4%. E sem prazo aqui, 95%. 28 horas de tempo gasto nas tarefas, num total de 12 horas. Ó. Tempo médio para conclusão, 4 horas. Tempo gasto em tarefa ali, 2,4 horas. E aí, e assim por diante. Duração média do status pendente, 6 dias. O que mais que a gente tem aqui? Tempo de conclusão atual, tempo de conclusão. Envolvimento do responsável do departamento. Ó. Isso parece interessante. Ó. Vamos pegar aqui também agrupar por ano. Vamos dar uma lidinha aqui na nossa legenda. Esse painel permite avaliar a carga de trabalho dos responsáveis dos departamentos em termos de quantidade de tarefas e prazos. Ó. Gráfico de painel, tarefa em andamento. Ó, ele explica até o que faz em cada eixo. Ó. Tá vendo? Ó? Tarefas responsáveis, tarefas urgentes.
Ó, tarefas criadas. O eixo Y representa os autores das tarefas. O eixo X representa os responsáveis por ela. Né? Então, aqui trouxe as pessoas, tarefas de andamento e tal. A média, né? Deixa eu consigo traduzir aqui também. Ó, tempo médio até o final do prazo, em dias. Tarefas importantes, ó. Tá? Aí a mesma coisa. Pô, Rodolfo, por que não está no idioma lá selecionado? Alguns painéis ainda não foram traduzidos, mesmo você selecionando lá em português, tá? A gente constantemente passa para o time de produtos do Bitrix para eles estarem evoluindo essa parte do BI Builder, né? Então, até que não tenha tradução, você pode clicar em editar, fazer uma cópia e manualmente aqui você vai editando. É um trabalhinho chato para fazer a mais, mas infelizmente no momento teria que ser feito isso, tá? Perfeito? Ó, aqui você pega pelo criador da tarefa ou pelo responsável, né? Ok? Você tem as duas opções aqui, ó. Pelas pessoas e pelos departamentos, né? Ó. Ó. Tarefas criadas. O eixo Y representa os responsáveis e o eixo X representa os criadores de tarefa. Então, o eixo Y representa os responsáveis. Ó. Então, Mariana teve 9 tarefas, 8 criadas pelo Alisson e 1 criada pelo Leonardo. A Mariana Teste. A Mariana Macedo teve uma tarefa criada por ela mesma. O Pedro teve 29 tarefas criadas por ele mesmo. E o Leonardo teve uma tarefa criada pelo Rodolfo. Né? Ou por departamento. Aí a mesma coisa. Ó. O departamento Bitrix teve 30 tarefas criadas por ele mesmo. A diretoria teve 10 tarefas, sendo uma criada pelo próprio departamento dela, 9 pelo departamento de RH. E o departamento de retenção teve uma que foi criada por ele mesmo. Né? Vamos ver o que mais aqui. Carga de trabalho e eficiência. Deixa eu filtrar aqui, botar mais alguma pessoa. Enquanto carrega, vamos vendo o outro. Ó, minha carga de trabalho e eficiência. Nesse dashboard, ele vai aparecer somente desse próprio usuário. Então, aqui ele não me dá a opção de filtrar de outro usuário. Teria que, se você for usuário administrador, teria que acessar lá o usuário dele, né? Tá? E aqui ele explica, ó. Ó, minha carga de trabalho oferece aos funcionários visão geral, visão pessoal de suas atividades, quantas tarefas de andamento, quem as atribui, novas e concluídas, a velocidade de execução e como a velocidade de execução evolui ao longo do tempo. Tá? Ó, como funciona? O painel filtra todos os dados de tarefas para o usuário atual e apresenta 19 visualizações que abrangem tarefas pessoais e andamentos com dinâmica de execução. Detalhamento da origem de atribuição, volume de novas tarefas, estatísticas de atribuição, contagem de tarefas concluídas e tendência de velocidade de execução, filtros e período. Aí, ó. Ó. Carga de trabalho e performance. Uma tarefa, um em andamento, 0% concluída. Deixa eu pegar um período aqui, ano passado, vamos ver se ele vai puxar mais dados. Lembrando que esse Bitrix 24 aqui, os dados são todos fictícios, tá? Então é o nosso Bitrix de teste. Ó, aqui tem bem mais coisa aqui no carga de trabalho, ó. Enquanto vai carregando, isso aqui a gente já viu, né?
Aumento. Esse aqui a gente já viu. Já vimos. Ó. 10 tarefas, sendo 3 concluídas, 7 em andamento, 30% foi concluída. Ó. Tarefas em andamento e concluídas ao longo do tempo. Ó. Ele vai mostrando ali ao longo do tempo por mês aqui, né? Ok? Tá agrupado por mês aqui. Ó, criado por, aí ele mostra ali quem criou, né? Tarefas criadas pelo usuário, então aqui ele aparece a listinha. Ó. Novas tarefas, porcentagem de tarefas com prazo, enfim, tarefas concluídas, quantas tarefas foram concluídas no prazo, 100% das tarefas foram concluídas no prazo, tempo de tarefa, ó, 2 dias ou menos, 2 dias ou menos, aqui é pelo tempo todo, aqui é o tempo da tarefa, e aqui essa tabelinha aqui, que daí aparece o geral, né? Então são 10 tarefas, daqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tarefas, data de criação, prazo, fechado. Então essa tabelinha aqui é legal também, ó, dias, ó. Então a tarefa, essas aqui estão ativas, né? Estão em andamento ainda, essa aqui estão concluída. Cumprimento do prazo, no prazo, atrasado, no prazo, atrasado, tá? Show. Aqui a gente já viu, né? Aí esse aqui a gente não viu. Correntiano, sala de criadores. Tá aqui um customizado aqui, vamos puxar. Quando eu usar o customizado, ó, a data é ao contrário. Então é ano, mês e dia, tá? Então aqui ele está puxando 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro, né? Então pegou o ano anterior ali, tá? Vamos usar aqui mesmo, ó. Vamos pegar aqui este ano, aqui, vamos ver se ele... Esse ano já está. Aqui, vamos puxar o anterior. Bom, enquanto os outros estão carregando, eu vim nesse aqui de desempenho do colaborador. Ó. Clicando aqui também, você pode selecionar os outros dashboards, tá? Vamos ver o que a legenda diz esse aqui. Ó, a análise de sazonalidade da eficiência dos funcionários mostra como as métricas de desempenho individual e da equipe variam ao longo de períodos e estações do ano. Ela foi desenvolvida para gerente de RH, chefe de departamento, que precisa entender padrões recorrentes na produção dos funcionários e não apenas do desempenho atual. Né? Bom, tá aí. Então, ó, eu peguei aqui do dia... Vamos pegar aqui esse ano todo. Ele puxou, ó. Média de tarefas criadas, 3,29. Tarefas atribuídas, né? Lembrando que é para esse usuário aqui, né? Que é, no caso, esse aqui, ó, Rodolfo Leonardo, tá? Então, tarefas criadas, atribuídas foi 1,24, ou seja, mais ou menos umas 2 tarefas, a cada 3, 2 criada pelo próprio usuário, né? Média de tarefas concluídas, aí 6,5, tá? Ó, média de tarefas criadas por dia de semana, atribuídas e concluídas, né? Então, concluiu mais na segunda-feira, por exemplo, né? Aqui ele mostra também, para o mouse ele mostra ali, cada linhazinha é um dia da semana, tarefas criadas, concluídas, média de tarefas atribuídas, ó. Total de tarefas por dia de semana, então 72 foram do domingo, né? E vai indo, ó. Domingo, sábado também, sexta, tá vendo? O vencedor aqui ficou segunda-feira, né? Ó, aqui, ó, você vê por departamento e por colaboradora. Ó. E aí você para o mouse, ó,
conforme a cor, se a cor, ó, essa cor verdinha aqui, ó, é quarta-feira. Então, esse usuário Rodolfo Leonardo, 100% das tarefas foram criadas na quarta-feira, por exemplo, né? Tá? E aqui, tarefa concluída, a mesma coisa, né? Eu posso ver por mês, por trimestre e por estação. A lógica é a mesma, só muda, só muda o período. Isso aqui é a eficiência do fluxo, como a gente não criou nenhum fluxo, ele não trouxe os dados, né? Ver aqui tarefas fora do fluxo. O fluxo é um recurso que você gera um fluxo, ele cria tarefas ali. Cada vez que ele cria uma tarefa, ele já direciona, tem uma roleta para direcionar as tarefas entre os responsáveis. É um recurso interessante, assim, mas a gente não costuma usar muito, tá? A gente usa mais as automações dentro de projetos para criar tarefas automaticamente. A gente entende que funciona muito melhor, tá bom? Perfeito? Carga de trabalho e eficiência, a gente já falou. Apareceu aqui a lista de novo, né? E é isso, pessoal. Bom, então essa é a parte do BI Builder de tarefas e projetos do Bittrex 24. Para você fazer algo mais personalizável, ou você pode clicar em editar e fazer uma cópia do dashboard e aí customizar do jeito que você quer, né? Tem que ter um conhecimento básico, pelo menos de SQL, ou você pode usar a ferramenta Power BI, né? Então o Bittrex ele tem integração nativa com o Power BI e também com o Google Data Studio. Então, se você quiser, você também pode fazer dashboards com essas outras duas plataformas de BI. Fechado? Vou deixar aqui um link do Helpdesk falando de fluxos. Ó, como trabalhar com fluxos, Bittrex 24 foi algo que eu optei em não falar, porque é um recurso que, no nosso entendimento, funciona muito melhor fazendo automações dentro de projeto do que usar esse recurso chamado fluxos. Essa é a nossa opinião. Então, eu não tenho base para estar te ensinando nada referente a isso. Tá? O Scrum é a mesma coisa. Esse aqui em especial a gente testou bastante e para nós ele não é um jeito bacana de trabalhar se comparado com os projetos. Então eu também não tenho muita base para estar te ensinando, por isso eu vou deixar o link do Helpdesk. Pode testar, mas para nós funciona muito melhor criar projetos do que criar os Scrum, tá? Também vou deixar um último link do Helpdesk que daí fala dessa parte aqui de dependência entre tarefas, né? Ó, esse link aqui é legal porque ele explica principalmente, ó, aquela questão aqui, ó, do fim para início, lá do gráfico de Gantt, lembra? Fim para início, início para início, término para o fim, início para o fim. Isso às vezes gera ali uma duvidazinha, você pode correr aqui nesse link do Helpdesk e tá tirando a sua dúvida. Bom, pessoal, mais uma aula bem longa, né? Conteúdo bastante denso, mas era necessário para você ter o conhecimento total aí de como funciona o módulo de tarefas e projetos do Bittrex 24. Teria mais coisas ainda para estar passando, mas aí ia ficar ainda mais longo esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo possa ajudar muito você no dia a dia lá com a utilização do teu Bittrex 24. E é isso, eu fico por aqui. Muito obrigado pelo teu tempo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se ainda não deu o joinha, dá um joinha no vídeo para estar fortalecendo aí o nosso trabalho e pode contar conosco. Fechado? Tamo junto.